mais uma Libertadores é esse cara aqui no telão. Ixi, o gigante Cássio tá falando ao vivo agora. E como há muito tempo a gente não acompanha ninguém do Corinthians assim, dando entrevista coletiva, vamos ouvir o Cássio. Fala, gigante. Tentar na quinta-feira fazer um grande jogo aí, começar bem, apesar das dificuldades, fazer um grande jogo. Acho que todo jogo. A gente não pode em nenhum momento desmerecer nenhuma equipe e sim tentar jogar todas as partidas em busca dos 3 pontos. Cássio, bom dia. Márcio da Rádio Jovem Pan. O Corinthians pega o Liverpool do Uruguai, um time teoricamente menos complicado que seus adversários, Argentinos Júnior e também o Independente Del Valle. Assim como aconteceu no Campeonato Paulista, pegou o Ituano, que era o 12º colocado, também um confronto teoricamente mais tranquilo. Que lições o Corinthians tira da eliminação do Campeonato Paulista para essa estreia na Libertadores? Acho que é a mesma resposta à primeira pergunta. Você fez a mesma pergunta que eu respondi. A gente tem que estar ligado. Como eu falei, não entra nesse fato de o Liverpool de repente ser menos badalado que as outras equipes, ser de repente menos conhecida que as outras equipes que nós vamos enfrentar. Nós temos que entrar ligado. E como eu respondi antes, o ano passado, na última rodada, nós acabamos não ganhando uma partida que teoricamente tínhamos que ganhar e a gente acabou tendo que decidir fora de casa, jogando na Bombonera naquela ocasião, lá um jogo bem difícil. Então nós temos que tirar lições dos últimos erros e tentar evoluir que não aconteça mais, mas eu acho que nós temos que dar importância a todas as equipes. A gente não pode achar que essa ou aquela vai ser mais fácil, porque quando você entra nessa situação de achar que um jogo vai ser mais fácil, ou de repente entra com a guarda um pouco mais baixa, você acaba se complicando e um campeonato como o Libertadores a gente não pode, tem que tentar somar dentro e fora de casa o maior número de pontos. Cássio, aqui a Sosca, boa tarde. Boa tarde. A gente vê sempre equipes brasileiras chegando nas finais da Libertadores nos últimos anos, né? E até o Alessandro disse depois do sorteio que para o Corinthians voltar a conquistar o título tem que mudar de patamar, assim, de gestão, né? Do que tem que fazer dentro e fora de campo. Como que você enxerga o Corinthians para essa Libertadores, competição que está começando? O quão difícil seria o caminho do Corinthians até chegar à final, uma conquista de título? Olha, o caminho é difícil, e se você pegar o caminho de todas as equipes, são muito difíceis. Agora nós temos que encarar de frente a situação. No meu ponto de vista, o Corinthians é uma das grandes equipes dessa competição, que tem a chance, que vai ter que fazer um grande campeonato para buscar o título, mas nós temos que estar entre os melhores. Nós temos um elenco qualificado, nós temos uma grande equipe, nós não temos 11 jogadores, tem um elenco com mais de 11 jogadores de qualidade, e nós temos que nos impor como Corinthians. O Corinthians é uma das grandes instituições do futebol, e nós temos que exportar como isso, temos que ir na briga mesmo por títulos, assim, mas não adianta nós falar de títulos, nós estamos na primeira fase. Tentar fazer uma grande primeira fase, classificar bem, essa é a nossa primeira meta, e depois acontecendo e indo passo a passo, mas a nossa meta é fazer uma fase de grupos muito boa e conseguir a classificação. Cássio, bom dia, Vitor Chicarelli do Meu Timão. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre esse período sem jogos oficiais do Corinthians, né? Teve jogos treino, chegou o Barleta também, e qual o impacto disso para o jogo de estreia da Libertadores, ficar mais quase um mês sem jogar, se de repente é positivo para treinar mais ou negativo pela falta de ritmo. Obrigado. Honestamente é ruim, né? Porque você treinou muito, teve muito treino, a gente treinou muito, e sempre quando você está jogando, você está num ritmo. É ruim no sentido de não ter jogo, mas foi bom que a gente treinou muito, trabalhou muitas coisas, conversou muito, teve muita cobrança pelo lado do Fernando, e nós corrigir erros e a gente melhorar as situações que nós temos que melhorar. E sobre a chegada do Barleta, os meninos da base também que vieram do Mundial também são grandes reforços, porque hoje eu vejo que esses meninos já estão num nível melhor, assim, são meninos que de repente no futuro aí pode ser usado, mas diferentemente de outros anos que subiam os meninos, eu acho que esses meninos estão mais preparados para ajudar a gente no profissional, vem treinando muito bem, são meninos de qualidade, o Barleta também vem se adaptando muito bem, então eu acho que agregou para o elenco, são jogadores que vão agregar, que vão ajudar sim, e, cara, agora é um monte de jogo atrás do outro, nós temos que em busca de vitórias e em busca de classificações, esse é o objetivo, se tratando do Corinthians, olhando para o nosso elenco, continuar trabalhando forte para dar sequência e ter um segundo semestre muito bom. Bom dia, Cássio. Daniel Batista, da Central do Timão.
Você sente que a equipe em 2023 está mais exposta defensivamente? Te pergunto isso porque durante o Paulistão foi uma das equipes que mais cedeu finalizações ao seu adversário. E como você é o goleiro da equipe, imagino que ficar refém aí das finalizações do adversário, se vai acertar o gol ou não, acaba ficando complicado. É algo que você já conversou com os defensores, com a comissão técnica, algo que vocês estão trabalhando durante esse período de inatividade para ter um melhor desempenho defensivo nessa parte? Eu não concordo. Pelo fato de o ano passado ganhei um monte de troféu de melhor goleiro. Então, quando tu ganha um monte de troféu, que veio um monte de bola. Esse ano, eu acho que a gente tem tido, lógico que você tem que estar preparado para defender 2, 3 bolas. No meu ponto de vista, estatisticamente, eu acho que esse ano tem vindo menos bolas do que os outros anos, do que o ano passado, uma comparação curta. Eu acho que, claro, a gente tem que sempre ter ajustes, tem que sempre melhorar, tem que sempre evoluir. Mas eu acho assim que a pergunta foi mais no fato de, eu acho que esse ano defendeu ainda menos bolas. Claro, não dá para fazer uma comparação porque não teve tantos jogos. Ano passado já foram 70 jogos, eu acho, se não me engano, e esse ano a gente está no começo ainda. Teoricamente só jogou o Paulista, agora vai começar as competições de nível maior. Mas assim, a gente tem que melhorar. Mas vendo ou não bola, nós temos que melhorar, temos que evoluir como equipe, não só porque muitas vezes a gente fala só defensivamente, a linha defensiva, mas para você se defender bem, você precisa de todo mundo ajudando defensivamente. Então, nós temos que melhorar, temos que evoluir, sim. É bom você chegar no final do jogo e olhar para trás e não ter tomado gol. Isso eu me cobro particularmente, a gente olhar para trás e ver sair zerado das partidas. Então, nós tivemos bastante tempo para treinar, trabalhamos muito, também trabalhamos essa parte defensiva muito, e que a gente possa evoluir e tomar poucos gols no decorrer da temporada. Cássio, bom dia. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Nesse período ocioso, o Corinthians viveu de tudo. Contratação, jogo-treino, e teve a invasão do CT. Você foi, como ídolo, como um dos maiores jogadores do clube, um dos porta-vozes nessa conversa com o torcedor. Como foi esse papo? E como os jogadores receberam isso? Vocês aprovam essa atitude? Olha, você gostaria que fosse invadida a sua casa? Eu acho que, assim, se há o respeito tudo, mas eu acho que não é a forma mais correta de ser feita, até porque em outros momentos, quando a gente não vivia um momento legal, em outros anos, eu estou muito tempo aqui, a gente sempre teve um elo de conversa, a gente nunca se negou a conversar, em certos momentos, por mais difícil que tenha a situação, e muitas vezes nós tivemos cobrança, assim, a gente sempre, os líderes da torcida se reuniram, a gente sempre conversou. Eu acho que esse caminho de invasão nunca e não falo só pelo Corinthians, falo pelo futebol. Eu acho que isso nunca é o caminho, não foi só o Corinthians que aconteceu, em outros lugares aconteceram, e isso está virando com muita frequência, e eu acho que em vez de diminuir, que nós estamos em 2023, isso parece que está aumentando, e parece que é uma coisa normal, e não pode ser. Até eu falo isso porque a gente sempre teve o respeito e sempre conversou muito próximo, assim, mas não teve agressão a ninguém, assim, também, nada. Eles falaram que eles achavam que tinham que falar e foram embora, assim. Mas falando sobre a invasão, eu não acho que seja o melhor caminho, mas ficou no passado. Nós temos que focar agora nos campeonatos, fazer o melhor nas competições e tentar ajudar o Corinthians. Também sei que é uma torcida que, voltando agora aos campeonatos, vai estar com a gente, vai estar apoiando, gritando, como a torcida do Corinthians sempre fez. Então, é uma situação que ficou no passado, assim. Mas eu acho que não só no Corinthians, de uma forma geral, no futebol, nós temos que olhar tentar ver o que a gente pode ser feito para que não aconteça, porque eu acho que não é uma situação legal. Cássio, muito bem, tá aí o Cássio falando em entrevista coletiva, um cara muito sincero. Ele tem um espaço muito consolidado no Corinthians, não apenas como um goleiro titular, mas como um dos líderes. E é legal ele falar sobre tantos assuntos e principalmente essa preparação aí para a Libertadores, que é um grande objetivo. Falando nisso, a gente vai revisar a agenda dos brasileiros, primeira rodada. Esperamos tanto por ela, não é, Dê? Olha só, hoje, Aliança Lima e Atlético Paranaense, lá no Peru, eles vão se enfrentar, começam essa caminhada, bem legal, porque o Furacão é o atual vice da Libertadores, disputou o título com o Flamengo, o jogo é às 7 da noite. Depois
Pois, parem as máquinas. Volta! Não acredito. Tiraram o Independiente Medellín e o Inter. Agora voltaram. Olha como já começaram a me sacanear. Tomara que a noite não tenha nada ruim. Do ponto de vista, não, né? Aceleraram só pra você não ficar nervosa. O compromisso é lá no Atanásio Girardot, às 9h. Lógico que eu estaria acompanhando. Gosta da trilha, Negrão? Bora lá. Segue então a agenda dos brasileiros. Dedê, amanhã, Alcas e Flamengo, Equador, 19h é o horário dessa partida. Depois, às 21h30, 2 brasileiros em campo. O Bolívar vai receber o Palmeiras e o Sporting Cristal enfrenta o Fluminense. Olha que coisa interessante, Thiago hein? Nunes, né? O Thiago Nunes, Thiago Nunes é o Nunes. técnico. Assumindo algo diferente na carreira, jogo interessante, não é? né? Esse sim, conhece bem o Flu. Agora, na quinta-feira, Liverpool do Uruguai e Corinthians do Centenário, 19h. E o Atlético Mineiro começa a sua caminhada diante do Libertad no Mineirão, no mesmo horário. Rapaz, semana dos brasileiros estreando, hein? E agora, vamos fazer o seguinte, deixa O Corinthians segue em preparação para a estreia na Conmebol Libertadores, quinta-feira às 19h contra o Liverpool do Uruguai em Montevidéu, e deve ter novidades na escalação. Sem poder contar com o zagueiro Bruno Mendes, que está suspenso desse jogo, o técnico Fernando Lázaro utilizou o jovem Caetano, de 23 anos, como titular nos 2 jogos treino realizados nas últimas semanas, contra o Red Bull Bragantino 2 e Curitiba. A tendência é de que Caetano vença a disputa com Balbuena e fique com a vaga aberta na zaga alvinegra. Se confirmado, esse será o segundo jogo do zagueiro pelo Timão. O primeiro foi contra o Santo André, na última rodada da fase de grupos do Paulistão. Outra possível mudança na escalação alvinegra é no meio de campo, setor que contará com o retorno de Renato Augusto, recuperado de lesão. No jogo treino contra o Curitiba, na quinta passada, Fernando Lázaro esboçou a equipe com Fausto Vera entre os titulares e Adson na reserva. Assim, uma possível escalação do Corinthians para a estreia na Libertadores é Cássio, Fagner, Gil, Caetano e Fábio Santos, Rony, Fausto Vera, Juliano e Renato Augusto, Yuri Alberto e Roger Guedes. Segundo informações divulgadas pelo Timão, nessa segunda, Fernando Lázaro comandou um treinamento de posse de bola e marcação-pressão em espaço reduzido. Também houve uma atividade tática. O elenco alvinegro faz mais 2 treinos no CT Joaquim Grava antes de embarcar para o Uruguai na tarde de quarta-feira.